E a palavra de ordem para você hoje é: não espere perder para valorizar. Infelizmente, tem muitas pessoas que não dão valor ao que têm, mas quando perdem, vão perceber como aquilo era valioso. Certa vez, na minha juventude, eu presenciei uma cena que ficou gravado na minha memória e vai permanecer assim para sempre. Eu era membro de uma igreja, na verdade já começando a caminhar para obreiro, e uma outra pessoa que frequentava a mesma igreja, uma senhora, acabou falecendo e o sepultamento dela foi numa quarta-feira às 3 horas da tarde, justamente no horário que teria reunião na igreja. E o pastor da igreja chegou para mim e disse: olha, Thales, eu vou precisar que você vá no sepultamento representar a igreja. E eu disse para ele: mas pastor, eu nunca entrei no cemitério. Eu dizia para mim mesmo que eu nunca entraria, nem mesmo quando meus pais morressem. Mas não tive como escapar. Eu precisei ir. E a minha primeira vez dentro de uma capela, um velório, eu vi uma cena que ficou eternizada na minha cabeça. Eu esperando lá, chegar a oportunidade de falar uma palavra de consolo para a família. Do nada, entrou um rapaz desesperado naquela capela. E ele entrou gritando: mãe, 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 não era para a senhora ter ido agora. E ele correu, pulou em cima do caixão e chorando, beijando o corpo daquela senhora. Eu estava do lado da irmã daquela moça que estava ali, daquela senhora, no caso, que estava sepultada. E ela olhou assim para mim e disse: tá vendo ali? Olha como as pessoas só valorizam quando perdem. Aquele menino é filho dela. Ele nunca valorizou a mãe. Nunca se importou com ela. Ela ficou doente, ele nem veio visitar. Mas agora que morreu, olha aí o desespero dele. E aquela cena mexeu tanto comigo que eu fiz um voto com Deus ali mesmo. Eu disse: Senhor, eu não vou esperar perder os meus pais para fazer isso que esse menino está fazendo. E eu prometi, todos os dias que eu estiver com os meus pais, eu vou abraçar, eu vou beijar e eu vou dizer que os amo. E depois daquele dia, eu comecei a cumprir esta promessa. E até os dias atuais, eu procuro fazer isso. Sempre ligar, mesmo morando longe, sempre ligar, sempre procurar saber e sempre falar que eu me importo. Porque infelizmente tem pessoas que precisam perder para valorizar. Você já agradeceu a Deus pela família que você tem? Você já agradeceu a Deus pelo trabalho que você tem, pela saúde, por mais um dia que você acordou? Ou você vai esperar acontecer alguma coisa ruim para você começar a valorizar? A palavra de Deus nos conta um caso semelhante do povo de Israel. Israel vivia uma teocracia, onde Deus reinava, onde Deus governava aquela nação. Mas chegou um tempo que Israel não queria mais Deus como seu líder supremo. Eles chegaram para Samuel, que era o juiz da época, e falaram: Samuel, queremos um rei como as outras nações têm. Para que não fique nas minhas palavras, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, diz assim na palavra de Deus: E disseram-lhe: Eis que já estás velho, falaram para Samuel, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. O povo chegou e disse: Samuel, queremos um rei como todas as nações têm. E Samuel vai ficar muito triste com aquela petição, Inclusive o próprio Deus, e olha que Deus vai falar, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo que te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deus falou: Samuel, obedece esse povo, eles querem um rei, pode levantar um rei. Eles não estão te rejeitando como juiz, como líder deles, eles estão rejeitando a mim. Aquele povo de Israel rejeitou a presença do Senhor, rejeitou o governo, o senhorio de Deus, para escolher um homem. E depois que Saul, o primeiro rei de Israel, começou a reinar, e as lutas começaram a surgir, os problemas causados pela liderança começou a aparecer, o povo se arrependeu. O povo entendeu que era muito melhor
ter a presença de Deus no governo. Às vezes, nós não valorizamos o nosso casamento até perder. Às vezes, não valorizamos os nossos filhos até perder. Às vezes, não valorizamos o nosso trabalho até perder. A palavra de ordem, como eu disse para você, é: não espere perder para você valorizar. E o principal, não espere perder a oportunidade de buscar a Deus para você valorizar. A palavra de Deus vai dizer a seguinte coisa no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e o versículo 6, que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra diz: busque enquanto há tempo. Vai chegar um tempo que não poderemos mais entrar numa igreja, não poderemos mais ter uma Bíblia. Você talvez pense assim: o Brasil tem liberdade, mas daqui a pouco é bem provável que a gente não tenha mais a liberdade de buscar ao Senhor. Se você ir em países como a Coreia do Norte, China e muitos outros, se alguém for pego com uma Bíblia, é morto na hora. Não tem igreja, não tem nada. E você vai esperar perder a oportunidade de você buscar a Deus para valorizar? Não, não espere perder. Você que se afastou dos caminhos do Senhor vai esperar chegar no leito de morte para você voltar a buscar o Senhor? Não, não espere chegar nessa situação. Valorize enquanto você tem, para que amanhã você não se arrependa. Fique com esta palavra. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida neste dia. Eu vou orar agora para que Deus coloque mais apego em nosso coração pela sua presença, pelas coisas que nós temos. Não apego descontrolado, mas sim o apego de valorizar e dar a devida importância àquilo que Ele nos deu. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, entramos agora em Tua presença. Queremos já pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não demos a devida importância para aquilo que o Senhor nos entregou, a Tua presença, a oportunidade de Te amar, de Te buscar. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não valorizamos a nossa família, o emprego que nós temos, a nossa saúde. Mas a partir de hoje queremos que o Senhor coloque mais apego, não apego descontrolado, meu Pai, de idolatrar uma coisa, mas sim de dar importância àquilo que o Senhor nos entregou. É esta oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e já deixe o seu like. Assim você nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus. E compartilhe este vídeo com mais uma pessoa para que mais pessoas valorizem o que tem. Que Deus abençoe, um forte abraço e viva Jesus!